Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Quero orar por você, repartir mais uma porção da palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Olha que impressionante, chegamos ao momento onde Jesus vai ao Getsemane, já preparado realmente para ser traído e preso antes da crucificação. Eu estava falando ainda ontem sobre o momento em que Jesus é ungido na cidadela de Betânia, chegando a Jerusalém, no Monte das Oliveiras, por Maria, e a importância daquela mensagem, assim como também os momentos anteriores que se passaram antes da chegada de Jesus, da sua entrada triunfal em Jerusalém, para que toda a obra fosse consumada. Vale a pena dar uma olhada para que você possa ter bem assim consciente a história do Evangelho e todos esses elementos que são tão importantes. Bem, os discípulos vão a Jerusalém, preparam a ceia do Senhor, era o momento da Páscoa. Um sinal grandioso aconteceu para que eles soubessem qual casa, quem é que os ajudaria realmente naquilo, tudo profético dentro do que Jesus havia estabelecido. O traidor é indicado também naquele momento. Jesus diz: aquele que põe comigo a mão no prato e pega um bocado é o que vai me trair. Os discípulos ficaram questionando qual deles que estaria fazendo aquilo. Judas já havia procurado os maiorais das sinagogas e os sacerdotes, feito com eles um pacto, feito com eles uma aliança para então entregar Jesus, trocando pelas moedas de prata. Eles vêm, tomam aquela ceia, cantam um hino, e aí Jesus já tem a revelação e avisa Pedro de que ele iria trair, de que o Senhor iria realmente passar por todos aqueles flagelos, mas que Pedro iria negá-lo, né? Melhor. Marcos 14, versículo 30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência ainda, dizendo: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Então desceram todos para o Getsemane. Que coisa impressionante. Jesus já havia desmascarado aquela situação sobre a vida de Pedro. E amanhã ou depois eu vou falar mais alguns detalhes sobre isso. Mas eu quero enfatizar hoje esta chegada de Jesus com os discípulos no Getsemane e aquilo que acontece no Getsemane, que tem muito a ver com, eu creio, muitas coisas que nós enfrentamos nas nossas vidas hoje, seja no casamento, no trabalho, na família, no ministério, na nossa vida emocional, nos nossos caminhos que buscamos e esperamos a Deus em prosperidade. Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago, João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Simão Pedro: tu dormes? Não podes vigiar comigo nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se, orou novamente, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Alguns intérpretes dizem que Jesus sabia que era exatamente no Getsemane que Judas iria procurá-lo para então entregá-lo dentro daquela conspirata que havia sido feita, em função de ser um lugar que
provavelmente em outros momentos e episódios eles já ali haviam estado. Muito bem, a partir desse momento que nós lemos até o versículo 42 do capítulo 14, Jesus é preso. Vem ali Judas com os soldados, com um beijo, ele é traído, distinguido dessa maneira dos demais que ali estavam e preso. E Jesus é levado para o Sinédrio e assim por diante. Amanhã eu continuo essa história, mas preste bem atenção. O Getsemane é um local espiritual tremendo de grande edificação para as nossas vidas. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus sabia que naquele lugar ele seria prensado, espremido. A palavra de maneira clara no versículo 33 diz: pavor e angústia lhe sobrevieram, mostrando que Jesus era um homem de carne e osso, estava sujeito a todas as tempestividades como nós, mas de maneira sobrenatural, com a plenitude do Espírito de Deus sobre a sua vida, se movendo nesta plenitude como perfeito homem e pleno Deus. Ele então se mostra no Getsemane prensado, comprimido, o que nos mostra a revelação do profeta Isaías. Se você me permite mais 1 ou 2 minutos, no capítulo de número 53, diz a palavra do Senhor: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e todas as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículos 3 e 4. Então, Jesus, ele estava no Getsemane o quê? Antevendo claramente toda a agonia física e espiritual que ele iria sofrer. Jesus pagou alto preço por toda a agonia, por toda a angústia, por todo momento de perplexidade, de fraqueza que possa remontar sobre as nossas vidas com poder e grande glória. Resistiu à morte completamente, sabendo, cônscio de que aquele era o plano e o propósito de Deus. Alguém poderia refletir, ainda jovem, na caminhada e na continuidade da sua vida, etc, etc, etc. Mas Jesus no Getsemane, com aquela angústia, com aquele pavor, com aquela dor, com aquela palavra que ele dizia: Pai, afasta de mim este cálice, não seja como eu quero, mas como tu queres, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele estava ali no Getsemane, naquela agonia e pavor, antevendo aquele momento que ele iria viver de dor física e de agonia espiritual. E aí ele vem e diz para que vigiassem e para que orassem. E a oração, ela alerta, deixa a nós alertas, sabe, de maneira urgente, de maneira relevante. E é o único caminho para que nós possamos resistir às tentações. Abra o teu coração e olhe para a palavra do Getsemane hoje, que o Senhor está nos chamando, porque ele encontrou os discípulos dormindo, apáticos com aquilo que estava realizando, alheios, na realidade, a todas as palavras que o Senhor havia dito e que culminaram com aquele momento do Getsemane. O outro evangelho vai dizer que Jesus suava gotas de sangue, tamanho então era o pavor e tamanha era a angústia que ali se passava. Mas repito, antevendo aquele sofrimento que ele iria viver. O vigiar e orar significa onde você precisa compreender e conhecer o inimigo e as suas estratégias. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 11, diz que nós não negamos os desígnios de Satanás. Aquilo que é vigiar e orar, que você ame e tome a armadura de Deus sobre a sua vida e que você fique realmente acordado. O apóstolo Paulo fala aos Efésios: desperta tu que dormes e Cristo vos iluminará. Isso significa essa palavra que Jesus fala no versículo 38, vigiai e orai para não entrar em tentação. Então, conhecer as armas do inimigo, amar e tomar posse completamente da armadura de Deus e ficar alerta, ficar acordado, compreendendo as situações que são realmente espirituais, alerta, que estão ao nosso redor. A oração, ela requer fé, ela requer firmeza da nossa confiança nos propósitos de Deus. A fé, ela requer que nós realmente estejamos firmados, conhecendo
os propósitos e as direções do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Jesus passou pelo seu Getsêmani, pela sua prensa. E qual de nós, que também não temos momentos de provações, de tentações, de aflições ou de angústias, porque o Senhor, Ele não prometeu que nós veríamos uma vida isenta de tribulações. Não, pelo contrário, Ele disse que no mundo teríamos tribulações, mas Ele disse que Ele estaria conosco para nos ajudar na hora das provações. E que no momento da sua angústia e das suas provações, você se lembre do Salmo 91. Na sua angústia eu estarei contigo e te livrarei. E por fim, Isaías 53:5 diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É sobre ele, não é sobre nós. É sobre a grandeza da obra do Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Criador, aquele pelo intermédio do qual todas as coisas foram feitas. E se eu e você nos firmarmos nele, consagrarmos as nossas vidas nele, ele nos esclarecerá de tudo aquilo que tenhamos sofrido, passará a limpo, para nos fazer novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e um caminho aplainado ele confiará às nossas vidas em força, em poder, para resistirmos e para vencermos a todo o mal. Por qual caminho? Vigiando e orando, nesses elementos como eu mencionei aqui hoje em nome de Jesus. E a minha oração hoje por mim e por você é que nós sejamos bem-sucedidos em vigiar e orar, que nós possamos prosperar em todos os nossos assuntos e em tudo aquilo que está ao nosso alcance, pelo caminho da confiança e da fé. A minha oração por mim e por você hoje é que nós possamos ouvir a voz do Getsêmani, onde Jesus anteviu tudo aquilo que ele sofreria, que se manifestou na cruz, onde ele pagou o alto preço, para que nós hoje, e essa é a minha oração, em nome de Jesus, não estejamos mais reféns de nenhum vício de alma, de nenhum tipo de culpa ou condenação do inferno, mas conhecedores que ele foi esmagado e moído por cada um de nós, para que nós tenhamos paz com ele e tenhamos perdão, para que possamos continuar trilhando uma caminhada de restauração, de renovação. Receba esta palavra, que esta bênção e esta intercessão esteja e seja confirmada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, deixe o teu pedido de oração nos comentários, reparta, compartilhe esta mensagem em nome de Jesus.